Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver: enquanto falta pirarucu no norte do país, a espécie começa a aparecer no sudeste. Bahia vai receber biorefinaria de etanol de milho. Interessante é que os resíduos decorrentes do processo de esmagamento do milho, conhecidos como DDG ou WDG, também são aproveitados pelo próprio agronegócio para a nutrição animal, assim como o óleo de milho. E hoje tem pecuária sustentável na prática. Vamos falar dos aditivos que mitigam a emissão de gases de efeito estufa. Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje falando da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, que são mais conhecidos como CRA, que atingiram aí 20 bilhões e 900 milhões de reais de janeiro a julho deste ano. Esse ritmo mostra que as emissões do título podem bater um novo recorde agora em 2022. No ano passado, foram 127 operações ao todo. Com apenas 7 meses, o montante emitido em CRAs esse ano já representa 82,5% do montante de 2021. Mudando de assunto agora, vai ser construída na Bahia uma biorefinaria de etanol de milho. A planta está projetada para uma capacidade diária de moagem de 1.700 toneladas do grão. A expectativa é de uma produção de até 260 milhões de litros de etanol anidro por ano. A biorefinaria também poderia fabricar 9 mil toneladas de óleo e 185 mil toneladas de farelo de milho e DDG, ou seja, os grãos da destilaria. Confira na reportagem de Michele Jardim como que ocorre esse processo. No campo, o milho depende da época de chuva. Por isso, a safra principal ocorre durante o verão e a segunda safra depois dele. Uma das vantagens é que o grão pode ser estocado em silos. E nos últimos anos, o milho também começou a encontrar oportunidade na produção de etanol. Você tem o milho, que é produzido no campo pelos produtores agrícolas. Esse milho ele tem uma porção de amido, e o amido ele é um açúcar. Ele é um açúcar complexo, a gente chama de polissacarídeo. Então, no processo industrial, existe um processamento desse milho. Inicialmente você faz uma moagem, e tem etapas onde é feita uma liquefação e esse amido ele vai sendo convertido a açúcares fermentescíveis, que são açúcares que podem ser fermentados. Então, existe uma etapa do processo chamada fermentação, onde esses açúcares fermentescíveis eles são fermentados por um micro-organismo chamado levedura. E a levedura faz o processo de converter esses açúcares em etanol. E aí dentro do processo de produção de etanol de milho existe uma etapa de fermentação que converte os açúcares fermentescíveis em etanol. E você tem também produção de DDGS e óleo de milho, além de outros coprodutos, dependendo de cada processo industrial. A produção de etanol a partir do milho vem crescendo a cada ano. Os Estados Unidos estão no topo da produção. No Brasil, quem ocupa o primeiro lugar no ranking é o estado de Mato Grosso, onde usinas chamadas de flex, porque podem moer milho e cana, estão em alta. Em seguida, vem o estado de Goiás. É uma produção muito sofisticada, é uma produção com muita rentabilidade. Então, ele complementa muito bem, ele vem crescendo justamente pela rentabilidade, tem investimentos. Então, o etanol de milho é uma parte muito importante do crescimento da matriz energética renovável do Brasil, sim. Com 1 tonelada de milho, é possível produzir 430 litros de etanol, 550 quilos de DDG e 15 litros de óleo. Segundo a UNEM, União Nacional de Etanol de Milho, a perspectiva de produção de etanol de milho na safra 2022-2023 é de 4 bilhões e meio de litros, um expressivo aumento de 31% na comparação com a safra anterior. O volume de milho processado pelas usinas também deve aumentar proporcionalmente, passando de aproximadamente 8 milhões de toneladas para mais de 10 milhões, um acréscimo de 30%. Interessante é que os resíduos decorrentes do processo de esmagamento do milho, conhecidos como DDG ou WDG, também são aproveitados pelo próprio agronegócio para a nutrição animal, assim como o óleo de milho.
E dentro do processo industrial, você tem várias oportunidades, né? Hoje, em termos de não somente tecnologia de processo, que conseguem aplicar muita tecnologia, pois durante muitos anos essas tecnologias avançaram no sentido de você poder produzir diferentes coprodutos, né? Então você não precisa necessariamente produzir um tipo só de farelo, você pode produzir vários tipos de farelo para o mercado e atender vários tipos de segmentos diferentes. E você tem também biotecnologia, né? Que são enzimas e micro-organismos de alta tecnologia que ajudam o produtor de etanol a ter mais rendimento, né? A tirar mais daquela matéria-prima que ele está colocando dentro do processo, maximizar a sua produtividade, reduzir o uso de químicos, reduzir o uso de água, que é importante. E, ou seja, você tem no final do dia, né? Alta performance na sua planta industrial com a maximização dos seus resultados. A produção de etanol de milho no Brasil é um importante avanço para a cadeia produtiva do grão, que passa a ter na fabricação do biocombustível mais um meio de geração de emprego e renda. O que também vem crescendo é o mercado de carbono e, com ele, cresce ainda o espaço para o agronegócio participar de transformações a longo prazo. De acordo com a projeção de um estudo da Way Carbon, encomendado pela Câmara de Comércio Internacional, o país pode gerar cerca de 100 bilhões de dólares em receitas de crédito de carbono até 2030. E a gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com Laura Albuquerque, que é gerente de consultoria da Way Carbon e é responsável por essa pesquisa. Olá, Laura, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Agora, Laura, conta pra gente quais que são os principais pontos que você poderia destacar desse estudo. Acho que, principalmente por estar aqui no Planeta Campo, né, esse estudo olhou para 5 grandes setores atuantes no Brasil, que foi o agropecuário, florestas, energia, transportes e indústria. E aí, ao olhar para todos esses setores, a gente percebeu que as principais oportunidades estavam em 3 deles, que são agropecuária, floresta e energia. Então, quando a gente olha, né, para o potencial que esses 3 setores têm, esses são os setores que mais poderiam ofertar créditos de carbono para suprir uma demanda internacional em termos do volume de crédito a ser demandado por países e por outras empresas frente aos compromissos que vêm sendo estabelecidos para a neutralidade climática. E esse estudo, né, como a gente destacou no início, mostra, né, que então o país pode gerar cerca de 100 bilhões em receitas de crédito de carbono até 2030. Como que deve ocorrer esse processo, especialmente nisso, né, que envolve a agropecuária? O primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer relacionado a esse trabalho é porque a gente chegou nesse número de 100 milhões, ele é um número de 100 bilhões, ele é um número baseado em premissas bem otimistas, né? A gente traçou 2 cenários. Um cenário mais pessimista, que a gente teria cerca de 470 milhões em receitas, e um otimista com esses 100 bilhões de receitas. E para isso, a gente tem um caminho grande para ser explorado, e quando a gente fala do agronegócio, tem alguns tipos de projeto que são os principais, onde estariam as principais oportunidades, que estão ligados a estratégias de sistemas integrados com lavoura e pecuária, pecuária e floresta, num segundo momento. A tecnologia de agricultura de baixo carbono envolvendo fixação biológica de nitrogênio e plantio direto, a estratégia de intensificação da própria pecuária bovina de corte e adubação dessas pastagens extensivas e até o confinamento. Então, tem técnicas e atividades ligadas ao agronegócio que apoiam o Brasil a alcançar e ser um provedor de projetos de crédito de carbono. Laura, quando a gente fala... Desculpa, pode continuar. Não, eu ia só falar bem rapidinho, né? Porque acho que você perguntou do agronegócio, e aí o outro setor também é o setor de energia. E aí, no setor de energia, a gente estaria olhando muito mais para a inovação e conectando ao agro muito a parte ligada ao etanol de segunda geração, e não só a geração tradicional e produção tradicional de etanol. Entendi. Laura, e agora analisando, né, o cenário como um macro, como que você enxerga que o Brasil está nesse chamado mercado de carbono frente a outros países? Como que a gente está posicionado? Então, quando a gente fala de mercado de carbono, a gente fala de duas esferas. A do mercado voluntário, onde a gente está muito bem posicionado. O Brasil, no mercado voluntário, é um dos países, entre os 10 países que mais possuem projetos de crédito de carbono no mercado voluntário. E a gente estima um potencial de geração ainda nesse mercado de 80 a 750 milhões de toneladas. E o que isso significa? Isso significa que o Brasil poderia suprir
entre 5% e quase 40% da demanda global desses créditos nesse mercado voluntário. Quando a gente fala do mercado regulado, que é um mercado em que a gente precisa de um marco regulatório nacional para que ele funcione, a gente ainda está caminhando. A gente tem alguns marcos regulatórios, como o recente decreto que estabeleceu os planos setoriais de mitigação e o RenovaBio, que também é um marco mais específico para um determinado setor. Então, sempre que a gente olha para o mercado de carbono, a gente vê essas diferenças de potencial no mercado voluntário e no regulado. E aí, quando a gente olha o país como exportador de crédito de carbono, ou possível provedor de crédito de carbono para outros países, a gente enxerga ainda um outro potencial, que é um potencial do país realizar acordos bilaterais com outros países, dentro do Acordo de Paris, nas negociações climáticas, e neste mercado, a gente fez uma estimativa ainda que o Brasil poderia suprir entre 2% e 22% dessa demanda global, que viria do cumprimento das NDCs, que são os compromissos climáticos que cada país estabelece dentro de casa. Entendi. Agora, Laura, voltando mais uma vez, né, falando do produtor rural, o papel da agricultura e também da pecuária nesse contexto, ele está totalmente ligado ao sequestro de carbono no solo? Como que a gente pode fazer para avançar mais nesse quesito? Então, ele também está ligado a esse sequestro de carbono no solo, mas ele também está ligado muito à importância da conexão da agropecuária com a floresta e com o setor de energia. Essa questão intersetorial ela é muito relevante. E aí a gente traz nesse estudo alguns cases de empresas que trabalharam com agricultura regenerativa e trabalharam com programas de compensação, que conectam essa agenda toda da agropecuária com a agenda de floresta e de energia. E aí, uma questão muito que ajuda e que as empresas que apoiaram o estudo focaram muito foi a possibilidade de olhar para esses setores, como o da agropecuária, e obter co-benefícios socioambientais e, além disso, as oportunidades que vêm com esse investimento. Então, quando a gente fala de benefício socioambiental, a gente está falando de redução da pressão pelo desmatamento quando a gente investe num bom agronegócio, melhoria da qualidade das condições de trabalho dos produtores. E aí, com isso, vem oportunidades socioeconômicas para a cadeia produtiva como um todo. Então, a gente traz novas fontes de renda para esses produtores rurais, a gente aumenta o potencial de receita líquida de cada um deles. O estudo traz mais um número também, que até 2050 existe um potencial de aumento de receita líquida de quase 10 bilhões, e aí de dólares também, só olhando para plantio direto. Então, esse papel de recuperar esse potencial produtivo de áreas degradadas também, fortalecer esses pequenos produtores com um aumento da receita de cada um deles, é uma frente que deve ser muito olhada para a gente avançar cada vez mais rápido no setor da agropecuária com a geração desses projetos. Muito bom. Laura Albuquerque, gerente de consultoria da Way Carbon, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilha. E por aqui a gente segue para trazer um recado agora para você que é produtor rural de grande, médio ou pequeno porte. Fique atento às inscrições para o primeiro Prêmio Planeta Campo de Produção Sustentável. Queremos reconhecer as boas práticas ambientais, sociais e de governança que você faz na fazenda. As inscrições devem ser feitas no formulário disponível no site prêmio.planetacampo.com.br/2022. A premiação vai ser no dia 8 de dezembro, durante o segundo Fórum Planeta Campo. O evento que vamos receber os maiores especialistas em sustentabilidade no agronegócio. Então não perca tempo e se inscreva. A gente conta com você. E agora o Planeta Campo faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver pecuária sustentável na prática. Vamos falar dos aditivos que mitigam a emissão de gases de efeito estufa. Não saia daí. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a segunda casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve. E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. Pela cobertura das eleições 2022, o Canal Rural vai exibir até o final de setembro uma série de entrevistas com candidatos a governador nas eleições 2022.
Nos nossos telejornais, vamos trazer os melhores colocados nas principais pesquisas de opinião de cada estado. Na sua tela, vamos tratar das propostas para o agro dos 10 estados mais bem posicionados no ranking do valor bruto da produção. Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Pará. Fique ligado, ao 12h30 no Mercado e Companhia e às 7h15 da noite no Rural Notícias. A nossa história, ela começou em Lusiânia, Goiás, há 32 anos e hoje estamos presentes na Bahia e no Piauí, onde temos 2 plantas industriais de produção de sementes de soja. A semente tratada com TSI possui, além do benefício de segurança para o agricultor, também traz a confiança no tratamento que essa semente leva até ele, por ter um tratamento muito uniforme. Com isso, ele pode estar evitando o contato com produtos aí para o tratamento utilizado no tratamento das sementes. E com isso, ele pode receber a semente do seu fornecedor e levá-la direto para o plantio das suas lavouras. O Demarcor traz uma segurança muito grande no tratamento da semente para as principais pragas que atacam a semente no momento da sua germinação e emergência. É um produto de excelente qualidade e, aliado ao Enlist, ele dá uma segurança completa às plantas desde o início, né, da germinação até a pré-colheita da sua lavoura. O sistema Enlist traz uma liberdade de escolha de tecnologias, né, para a cultura da soja. E com isso você tem mais flexibilidade e também uma opção a mais para você ter um controle melhor na parte de plantas daninhas da sua lavoura. Somando a isso também nós temos um controle amplo de lagartas que atacam a cultura da soja em diversas fases de desenvolvimento dessa cultura, desde a germinação até a colheita. Nessa próxima safra estaremos aumentando a nossa área de cultivares em Enlist, principalmente porque nós estamos vendo cultivares com potencial genético acima das outras que estão presentes no mercado. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. Planeta Campo está de volta com o quadro Pecuária Sustentável na Prática. Hoje existem muitos aditivos que mitigam a emissão de gases de efeito estufa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora com Marcelo Manella, que é diretor de ruminantes da Silva Feed, associada ao GTPS. Marcelo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. E eu já vou começar te perguntando, existem tipos diferentes de aditivos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar participando do Planeta Campo. Sim, existem diferentes tipos de aditivos, né? Bom, primeiro, o que é aditivo, né? Aditivo, como o nome diz, né, ele é adicionado à dieta para ajudar a melhorar a digestão, o aproveitamento do alimento e a sanidade do animal. Aí nós temos 2 grandes grupos de aditivos, né, os sintéticos, que são os antimicrobianos, ionóforos, e os aditivos naturais, que podem ser bactérias, leveduras, né, vivas e extratos vegetais, que é a principal linha de aditivos, né? Como, por exemplo, os extratos à base de taninos. Entendi. Inclusive, a gente falou sobre isso esses dias aqui no Planeta Campo. Muito bacana mesmo. Agora, para entender quanto, em média, o produtor consegue deixar de emitir de gases de efeito estufa quando ele passa a utilizar um aditivo natural? Então, aí depende do aditivo, né? Você tem resultados, por exemplo, no caso com os taninos. Nós temos aqui recentemente um trabalho que nós fizemos aí em parceria com o JBS e o Instituto Zootecnia, uma grande parceria em pesquisa. Nós atingimos a média de 17% na redução da emissão de gases de efeito estufa.
mas pode chegar a 20%, 25%, 30% dos gases, né? E ele pode reduzir também não só o metano, né? Pode reduzir a redução da emissão de óxido nitroso pelo esterco, no caso dos taninos, por complexar esse nitrogênio. Então, é bastante variável. O importante é que na escolha do aditivo, não é qualquer aditivo que pode ser usado. Ele tem que ser certificado, para ele poder certificar que está reduzindo o X%, 17%, 20%. Então, o que as empresas têm feito? Têm buscado fazer pesquisas em diferentes condições nutricionais, que a emissão de metano varia nesses casos, né, de tipo de dieta, tipo de animal, se é pasto, confinamento. O nosso foco tem sido no confinamento, num primeiro momento. E esse produto sendo certificado é uma certificadora internacional que vai atestar, olha, o teu produto nessas condições, vamos dizer, de confinamento no Brasil, ele tem o potencial de reduzir 17%, 20% de gases de efeito estufa. Entendi. E em relação aos valores, né? Qual que é a diferença de valor em média também, utilizando-se aí um natural e o químico? Hoje, praticamente, os valores são bem similares, né? Os dois produtos têm uma competição bastante grande. A grande vantagem do natural é que ele não vai sofrer nenhuma restrição. A gente está vendo aí restrições de mercados consumidores com relação ao uso de antimicrobianos, né? E se não me falha a memória, desses aditivos sintéticos, nenhum antimicrobiano está com certificação de redução de metano, porque existe uma tendência na proibição no mercado. Existe um outro sintético, que é uma grande aposta também no mercado, mas ainda assim não tem produção plena, né? Uhum. Agora, utilizando-se, né, esse tipo de aditivo, os gases, por exemplo, que o produtor deixar de mitigar, eles podem servir como um crédito de carbono e depois, consequentemente, pagamento para o serviço ambiental, que é uma coisa que tem se falado tanto? Sim, inclusive no bloco anterior ela me deixou a bola quicando, né? Sim, é uma das ferramentas a redução entérica de metano com o uso de aditivos, e ele pode computar isso, né, na sua emissão total, nas suas práticas de redução de metano, e pode estar vendendo como crédito de carbono. Vai fazer parte do sistema todo. Lembrando que a fazenda também vai ter que ser certificada, né? Que ele está adotando boas práticas de produção, que reduziu a idade de abate, aumentou a produção, e com o uso dos aditivos vamos dizer assim, é um plus a mais, né, na redução de gases de efeito estufa. Muito bom. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer te receber nos nossos estúdios. Obrigado. E por aqui a gente segue para fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, o que é que você está implementando de novo, de novidade no seu processo de produção? Manda uma foto ou um vídeo aqui para a gente, pode ser pelo nosso WhatsApp, salva o número, é 011 94379 7041. Ou também pelas nossas redes sociais. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela, que você vai ser redirecionado para outra tela, onde você escolhe qual aplicativo utilizar para se comunicar com o Planeta Campo. Agora, você sabe o pirarucu, aquele peixe de água doce da Amazônia que é super grande, que às vezes até passa dos 200 quilos? Então, tem alguns peixes dessa espécie circulando no Rio Grande, que fica na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Os animais não tiveram dificuldade para se adaptar às condições locais, mas os pescadores da região estão com receio de que haja um desequilíbrio ambiental, já que o pirarucu come outros peixes e não teria nenhuma outra espécie para ser predadora dele. Ninguém sabe muito bem como que essa espécie veio parar aqui no sudeste do país. A suspeita é que o rompimento de um tanque de criação de pirarucus há 10 anos tenha levado os peixes para esse local. Que loucura, hein? E com isso a gente encerra o Planeta Campo de hoje, desejando para você uma boa tarde. Até amanhã, ao meio-dia, eu te espero aqui. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.